Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal do Ser Político. E em tempos de pandemia, todo mundo sabe que as coisas mudam. E dessa vez eu vou entrevistar alguns amigos, algumas pessoas que têm muita coisa boa para passar para a gente aqui pelo canal. E eu gostaria de apresentá-los. Eu tenho aqui comigo o Jefferson Rocha, que é jornalista e está no olho do furacão com o que está acontecendo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, viu, Jefferson? Sobre essa questão do ataque ao jornalista, à imprensa. Nós temos aqui a Marilene Dula, que é historiadora e professora, e assim, ela está feliz por já estar aposentada, porque imagina falar sobre história, sobre tudo. E temos também o Rodrigo, que é mestre em educação, administrador e publicitário. E ele atua também numa área que foi muito afetada pela pandemia. Enfim, a gente também vai falar um pouco sobre isso. Eu gostaria, já que nós tocamos no assunto, eu gostaria de começar perguntando a vocês o que vocês acham e como vocês viram essa questão do ataque à imprensa, que, a bem da verdade, desde a posse desse governo, ele acontece, mas agora de uma forma mais contundente, inclusive com agressões, pelo menos que eu tenha conhecimento até agora, agressões verbais nas ruas. O que vocês podem me falar com relação a isso? Vamos começar aqui pelo Jefferson. Primeiramente, gostaria de agradecer, meu querido Braga, também abraçar os nossos companheiros aí de debate. O que a gente pode ver é o seguinte, falando justamente da minha classe, né, a classe de jornalista, ela sempre é atacada para quem está no poder, ela sempre é atacada de alguma forma ou de outra, alguns com mais contundência e outros com menos contundência, né? Eu estou falando do período da democratização para cá, tá? Porque a gente não... Se eu for falar na época do regime, na época das ditaduras que esse país já passou, aí a gente vai entrar num debate mais amplo, né? Mas sempre a gente foi atacado porque o jornalismo é isso, é contestar quem, de alguma forma ou de outra, exerce poder sobre alguém, né? Então, poder econômico, poder político. Então, quando o papel mesmo nosso é de sempre estar contestando quem exerce o poder, a gente vai ser sempre atacado. Mas eu não me recordo, de maneira alguma, desses ataques serem institucionalizados. Eu não me recordo para trás. A gente está com a historiadora aqui, ela pode até refrescar a nossa memória. Isso eu estou falando a partir do Estado Democrático de Direito, a partir da época da democratização, eu não estou conseguindo recordar ou fazer um recorte de uma época em que esses ataques à imprensa partiram de forma oficial, do chefe do Executivo Nacional, e servindo como base para o restante dos ataques. Ele, de certa forma, ele exerce influência direta em seu eleitorado, em seus seguidores. E quando eles acham na figura maior, que é a figura que a gente espera apaziguar os ânimos em um momento delicado como esse que a gente vai passando, que a gente está atravessando, que é esse momento de pandemia, a gente vê que aonde era para partir um discurso de apaziguador, né, a gente vê que não está conseguindo isso. A gente vê que é justamente ao contrário, é ele que excita e ele que parte para esses ataques. Eu me recordo muito bem, ainda, o Collor mandou uma vez invadir a Folha de São Paulo, né? Na época do seu governo também. Teve aquela questão do Lula que pediu para a expulsão de um jornalista do New York Times. Mas são casos isolados que teve desenrolares menos drásticos do que isso que a gente está acontecendo. Porque o que a gente está vendo é justamente o incentivo que parte da voz oficial do país para essas agressões. E está combinando com uma série de ataques espalhados por todo o Brasil. Se não está, esses ataques, se eles não são localizados em determinados pontos e eles se espalham democraticamente por uma extensão maior, é porque
o que o chefe maior da nação fala ou faz, ele ecoa justamente em seu, vamos dizer assim, eu gosto de chamar essa classe de bolsonaristão, que é a rapaziada que absorve da melhor maneira possível todos os ensinamentos do seu mestre. Entendi. Marilene, o que você pode ajudar a gente aí nesse debate? Olha, eu, em primeiro lugar, agradecer a vocês, tá, por estar aqui para a gente discutir, conversar, aprender um pouco e passar aquilo que eu penso. Eu concordo com o Jefferson. Nós vivemos um momento que eu tenho escrito sobre isso há bastante tempo, quando eu falo assim, uma onda de irracionalismo. Isso começou em 2013 e vem sendo construído. Então, esses ataques aos jornalistas, eu enxergo como uma... Travou o som da travou o Jefão também, que eu não estou vendo nem clicar. Eu estou aqui. Não, eu estou vendo vocês. Bom, daqui a pouco ela deve ter alguma variação na internet dela, mas ela deve voltar. Rodrigo, então vamos aproveitar e você fala para a gente um pouco também. Bom, a gente realmente não está acostumado com isso. Quando a gente vê ataque a jornalismo, a jornalistas no mundo inteiro, eles são altamente combatidos na própria mídia, eles são destacados no mundo inteiro, né? Existe até uma comissão internacional aí, né, sobre as vítimas, né, que os países, as ditaduras colocam em cima dos jornalistas, né, de considerar que não existe um jornalismo livre, né, e a gente chora muito com isso, a gente se preocupa muito com isso. E a nossa questão hoje, né, é um pouco o que o Jefão falou mesmo. Né? Existe uma institucionalização, né, do ataque ao jornalista que parte do governo, que parte da presidência. Né? Ele fala o que ele quer, né? Ele xinga o jornalista na frente de todo mundo, na marca, e aí ele se estimula, né, seus seguidores a fazer o mesmo. Então a gente tem visto realmente um tanto de agressões, mas assim, assassinato de jornalistas a gente já vê, né, já tem visto, a gente sabe a história daquele rapaz que era daqui do Vale do África e que denunciou o governo de Minas, né, e teve a situação dele agravada, né, chegaram a matar ele. A gente não sei nem o nome dele, não me lembro. Rodrigo Neto. Isso, então é isso. Ele foi assassinado, ele fazia uma série de denúncias contra um grupo de extermínio que estava se formando na região. Pois é, mas aí a gente via isso como uma coisa escondida, a gente via isso como criminoso, e a gente está vendo o contrário agora, a gente vê simplesmente a legitimação, né, por parte do governo do crime sobre os jornalistas. Né? É muito assustador, muito assustador. Bom, acho que a Marilene está entrando aí de novo pelo celular. Bom, eu sim, se ela conseguir, a gente entra. Eu consegui. Marilene, você nos ouve agora? Está nos ouvindo, Marilene? Acho que ainda não. Bom, eu vou aproveitar para criticar. Tá, a imprensa, os jornalistas estão sofrendo esse ataque, e eu acredito que isso é de caso pensado, afinal de contas, o fascismo usa desse expediente, e a história nos mostra isso, né? Mas será que a imprensa, né, eu digo os órgãos de imprensa, será que eles não têm culpa no estado de coisas e no caos que se instalou no país por conta desse governo? Será que eles não têm uma parcela de culpa também por isso? Eu sempre digo o seguinte, quando eu faço essas observações nos meus textos, em minhas publicações,
Eu sempre acho, né, que a grande mídia, e quando eu falo a grande mídia, eu falo os grandes órgãos, né? Folha de São Paulo, Grupo UOL, Globo, Veja e assim por diante. Quando eu falo da grande mídia, eu acho que a grande mídia hoje ela está só sendo picada por uma serpente que ajudou a chocar. Né? Eu sempre falo isso, é uma serpente que ajudou a chocar. Só que na contramão disso tudo, a base da pirâmide é que vai ser sempre atacada, né? A ponta do iceberg jamais vai ser atacada. E é isso que a gente tem que deixar claro também, é que quando os grandes conglomerados de comunicação partem, a princípio, de escolher a sua angulação pró ou contra governo A ou governo B, na hora da retaliação, a corda vai ser para arrebentar para o lado mais fraco. É por isso que eu acho que a classe deveria ser um pouco mais unida. Né? Eu acho que a gente precisa... Nós somos uma classe de comunicação que odeia conversar entre si. E isso contribui muito para que a gente não alinhe um discurso defensivo para todo esse problema que a gente atravessa. A gente não consegue reunir 3 ou 4 colegas para a gente poder debater civilizadamente, mesmo com cabeças que pensam diferente, a respeito de um cerne, uma direção, para que a gente possa começar a tentar uma resolução de todo esse problema. Estamos atravessando um momento extremamente delicado de cessamento de atividades por conta de violência em um Estado democrático de direito. Eu acho que porque quando você, por exemplo, vive num regime ditatorial, como era no caso da ditadura, você sabia quem era o seu inimigo, era diferente. O que a gente vive é um colapso, né, de relações que é muito perigoso. E se não partir da classe tentar criar um discurso unificado de apaziguar ou de se defender, eu não sei onde é que isso vai parar. Eu tenho uma questão que a gente fica pensando. Eu tive uma professora de sociologia na educação, quando eu fiz o mestrado lá em 2010, 2009, e ela falava assim, que a gente sempre pensa que tem alguma coisa por trás, que tem alguém por trás, que a gente está pensando isso tudo. E ela dizia que não há um pensamento estruturado em cima dessas ações. Existem são interesses que vão se juntando e que vão se somando e que geram resultados que não necessariamente vão ser resultados que nenhum deles queria. Né? Então, assim, ela falava isso com relação a que a gente chama de projetos de desestruturação da educação. Ela falava assim, não é um projeto. E aí a sociedade ela já se transformou num ponto que ela é autoestruturante e ela faz o que ela quer. Então, o que ela quer é exatamente essa destruição da educação, elas querem exatamente essa destruição da sociedade como um todo. Né? Quer que seja destruído o jornalismo, né? Porque começa a incomodar. Né? Eu me lembro de uns alunos que eu tive, quando eu estava ainda dando aula de metodologia científica, lá atrás, e eu perguntava para eles, o que vocês acham, se o mundo hoje está melhor ou pior do que há 50 anos atrás? Ou que o mundo hoje está melhor ou pior do que há 500 anos atrás? E eles, fundamentalistas, diziam, não, hoje é pior, antigamente era melhor. E não existe em nada que hoje seja pior do que ontem, quanto mais 50 anos atrás ou quanto mais 500 anos atrás. A democracia está expandida, o direito está expandido, as pessoas não são mortas mais por qualquer motivo ou à toa, ainda acontece. Aí, em vez de virar para mim e falar assim, aí eu falo assim, não, mas existe a transparência. Né? Hoje a gente escuta, a gente vê isso tudo e a gente sabe o que está acontecendo. Aí ele fala assim, mas eu preferia não saber. Aí remete a questão do Matrix, né? Da pílula verde ou azul ou vermelha, sei lá. O cara quer enfiar a cabeça debaixo da terra. Ele não quer ver. O cidadão comum, ele não quer enxergar. E quando a gente faz ele enxergar alguma coisa, isso dói. Aí é um pouco a venda de Platão, né? Você está lá no meio do negócio e você quer mostrar para o cara que ele tem que ver alguma coisa e ele quer matar você porque você quer ver. Ele não quer ver. Ele simplesmente não quer ver. E isso faz parte da sociedade, a estruturação da sociedade. Para alterar essa questão,
é educação, 50 anos de educação em cima dessas pessoas, assim, mas muito forte. Né? E aí o que faltou? O que a gente tem hoje de falta? Que eu falo com o Bragança, acho que desde que eu conheço o Bragança, tem 6 anos, sei lá, que eu conheço você, quanto tempo, Bragança? Não sei, 6 anos, 7 anos? Por aí. Vamos falar de idade. Bragança, eu falo para ele que as instituições demonstram que estão falidas, não, que sempre foram falidas. As instituições, elas não atendem a quem elas deveriam atender, elas atendem exclusivamente às necessidades pessoais de quem está comandando a instituição. E agora isso está muito claro, agora está muito óbvio. Então as instituições, elas não defendem o cidadão, elas defendem exclusivamente quem está comandando a instituição. Eu escrevo muito sobre isso na minha coluna. Braga, sem querer te interromper, já te interrompendo, a prova disso é que a mídia parte para cima do Bolsonaro, mas faz uma carícia no Guedes, né? Se você for dar uma olhada. Na verdade, a mídia, quando a gente fala mídia, a grande mídia, ela está muito feliz com o Bolsonaro, porque ele conseguiu, em pouco tempo de governo, fazer todas as reformas que eles tentaram com outros governos, tipo Collor, tipo Itamar, FHC, e assim, esses outros governos começaram, mas não conseguiram aprofundar, porque, enfim, por motivos que eles podem... Porque é desumano, isso que eles querem fazer é desumano, não conseguiram porque é desumano. Porque se você deixar o povo falar, cai o governo, entendeu? Exatamente. Bom, Marlene não conseguiu aí, mas quem sabe ela ainda volta. Eu vou mudar um pouquinho aqui o assunto e vou para a pandemia. Teve uma pesquisa recente aqui da XP que mostrou que 54% das pessoas acham que o isolamento deve durar até que o risco seja pequeno. Ok, 54%. A questão é o seguinte, vamos nos colocar na situação de uma pessoa, e aí, Rodrigo, seria interessante você falar para a gente, porque você atua na área hoteleira. Mas vamos levar em consideração que nós três atuamos numa área, por exemplo, de eventos. Nós fazemos festas, ou seja, todas as festas estão proibidas e o nosso rendimento, que era 5 mil, 2 mil, 10 mil, cai a zero praticamente. Né? E aí nós vamos ter que viver do auxílio emergencial de R$600, que ainda só conseguiu atingir uma pequena parcela da população e mesmo assim com muitos problemas, muita dificuldade. E aí como que fica? Como que vocês encaram essa questão, saindo da pele de vocês, que tem uma reserva, consegue sobreviver, eu continuo trabalhando. Mas se colocando na pele de uma pessoa lá do Morro do Rio de Janeiro, que vive de bico, que vive vendendo coisas na praia, que vive, enfim, uma pessoa dessa que faz eventos, enfim, pessoas que não têm mesmo, com a pandemia, não tem de onde tirar. O que vocês pensam com relação a isso? Porque, assim, é lógico, eu sou muito a favor do isolamento, eu acho que enquanto a gente não tiver uma vacina, isso deve durar, mas eu não consigo parar de pensar também nessas pessoas, no sofrimento que essas pessoas estão enfrentando. Aí eu gostaria de ouvir você. Marlene, seja bem-vinda de volta, espero que agora dê certo. Restaurou aqui. Isso. Vai, Rodrigo, aproveita e aí você já fala um pouco da sua área, que para a gente é importante saber. Então, assim, o que eu penso com relação a isso? Né? A gente... É uma questão mesmo política, é uma questão de forma de governo, é uma questão de atender a população em suas necessidades. Né? Ou coisa que não está acontecendo. Né? O que o cara lá do alto da favela, ou até mesmo o pequeno empresário que está atolado em dívida, está preocupado, é que não existe uma política de governo para dizer, cara, as suas dívidas vão estar seguras, paradas, até acabar isso. Eu tenho um modo de você construir a política pública, né? Ou seja, você não escuta ninguém falar isso, que existe uma política pública para defender a vida, que não existe uma política pública para defender a manutenção mínima, né,
de condição técnica e monetária. Dá uma olhada se cara, lá na sua tomada na minha área, tá queimando. A área de hotelaria, eu estou num grupo de discussão sobre a crise hoteleira dentro do coronavírus. É um grupo basicamente formado pelos hotéis de Belo Horizonte, né, tem um povo de fora também, e eu entrei convidado. A preocupação ali é que já fechou quase todo mundo. Já caiu 60% dos empregos. Então, assim, o nível de desemprego é altíssimo. Só que aí vão fazer o quê? Sem auxílio direto do governo, não existe como manter. Sem auxílio direto do governo, não existe como manter. E mais, o governo mantém a tensão e o terrorismo em cima do... Vocês têm que voltar a trabalhar, vocês são vagabundos, vocês têm que voltar a trabalhar porque o país não pode pagar isso. O país não pode pagar, caramba. A gente tem uma tanto de devedores que tem que ser cobrado. O país tem um tanto de devedores de impostos que tem que ser cobrado. Perdoou o imposto. O banco ganha tanto de dinheiro, e o banco podia trabalhar em cima da solução e deixar de ser parte do problema. Mas aí você tem um ministro da Economia que é capaz de declarar, né, numa reunião que ele achou que ia ser fechada, né, ele é capaz de declarar que ele não está preocupado com o pequeno, não. Agora eu pergunto para ele, quem é que paga os impostos do Brasil? São só os pequenos. O grande não paga o imposto, o grande só nega, o grande tem perdão de dívida e tudo mais. E a gente está aqui. A gente é pequeno, a gente paga. A gente sofre com isso. Agora, eu sou demais, né? Assim, o presidente da Argentina falou essa semana um negócio sensacional. Qual que é a angústia, né, que você está em quarentena com relação à economia? Você tem angústia de ser salvo? Você tem angústia de estar salvando vida? Ao contrário, você está feliz de estar salvando vida. A economia se recupera, vida não. Entendeu? Morreu gente, essas pessoas não vão voltar. Aí a pessoa fica relativizando, por que não? A quantidade de gente que morre é pequena. Caramba, qualquer um que morre é muito. Entendeu? Morre um pai seu, morre um avô seu, morre um filho seu. Acabou a vida para você. Como é que você vai trabalhar pensando que a sua família vai morrer ou alguém da sua família vai morrer? É parar mesmo, é sossegar, ficar em casa e não ter isso. Eu estou de quarentena desde o dia 14 de março. Eu tenho um amigo que é funcionário lá no FRJ, né, estudou comigo, e ele vira e falou para mim, eu liguei para ele na sexta-feira, né, antes desse negócio todo, eu liguei para ele e falei, bicho, como é que tá aí? Minha filha estuda lá. Aí ele falou, minha filha estuda jornalismo lá. Ele falou, tá tranquilo, problema nenhum, você vai ficar beleza, porque não vai acontecer nada. 2 horas depois ele me ligou. Bicho, acabei de ter uma reunião aqui com os infectologistas da UFRJ e eu vou dizer para você uma coisa. Ela agora. Não deixa eu aqui, não. Aí eu peguei o carro, saí correndo. Dirigi 10 horas para chegar lá, peguei ela, não tirei o pé do carro e voltei como se estivesse fugindo de zumbi. Então, assim, esse é o clima. Não é que estão apavorando ninguém, não. É apavorante, sim. Entendeu? É um troço que você tem que salvar a sua vida e salvar a vida dos seus. Não pode deixar acontecer. É um vírus que ninguém sabe os efeitos. Tem coisa que é assintomático, né? Tem coisa que ataca o cardíaco antes de você ter sintoma. Tem coisa que ataca, que dá AVC antes do cara ter sintoma. O primeiro sintoma do cara é um AVC. Como é que você prevê um negócio desse? Como é que você trata? Vai ter vacina? Vai, mas leva 2 anos para chegar uma vacina aqui. Eu sou da área de ciência, eu sou ex-químico também, se botar no meu currículo aí, eu sou ex-químico também. Então, o tempo que leva para você fazer uma vacina, o tempo que leva para você resolver esse problema, é imenso. Ainda vai ter que distribuir a vacina e fazer em quantidade para o mundo inteiro. Então, assim, é para parar, é para ficar quietinho e esperar a doença amenizar, porque ela pode amenizar sozinha também. Agora, do jeito que está acontecendo, a rua lotada, ontem eu saí para fazer uma compra de mercado, porque a casa já estava esvaziando, todo mundo na rua, churrasquinho na pracinha, não dá não. Maria, vamos aproveitar aí, já que você voltou, para você falar um pouco disso, se você quiser também resgatar aquela questão
da imprensa, do jornalista também, fica à vontade, tá? Tá, mas eu imagino que na minha ausência vocês já falaram bastante da questão da imprensa, né? Vou pegar essa sua pergunta e fazer um breve histórico de como é que resolveram a crise de 29. Então, em 1929, nós tivemos a falência do mundo capitalista e a solução para a crise naquela época foi o quê? O Estado intervir na economia e promover bem-estar social. Então, da década de 30 até os anos 80, vigorou no mundo essa ideia, ou pelo menos tentou-se implantar em muitos países o estado de bem-estar social, porque nas horas de crise cabe ao Estado prover o cidadão. E, lamentavelmente, a gente não vê isso acontecer no Brasil. Você vê que para pagar R$600 para o povo é uma má vontade, é uma estrutura deficiente, eu fico me perguntando por que os bancos privados não estão também pagando esses R$600, por que ficou centralizado na Caixa? É má vontade política de atender ao cidadão. Então, a preocupação sua é a minha e é de muitos brasileiros, porque nós temos condições de ficarmos em casa. Agora, o subempregado, o vendedor ambulante, a faxineira, a diarista, essas pessoas não têm condições. Então, nessas horas, cabe ao Estado. E não vem falar que o Estado não tem dinheiro, porque tem. O Rodrigo lembrou aí ainda há pouco, do senhor ministro da Economia, falando que tem dinheiro para investir nas empresas aéreas, que não vão deixar as grandes empresas falirem. Agora, vão deixar as pequenas, né? É uma situação preocupante, porque eu enxergo um caos social nesse próximo ano, daqui para frente. Porque com o desemprego vem a fome, e com a fome a violência aumenta. Os saques, tudo vai aumentar. Eu não sei se vocês sabem, né, mas eu vivi a minha vida inteira aí no Vale do Aço e depois de aposentada e tudo, eu me mudei para Porto Seguro. Aqui está uma situação assim, elogiável do ponto de vista do isolamento social. Todas as barracas fechadas, todas as pousadas, hotéis fechados, dá uma tristeza da gente ir lá e ver aquele mar lindo, maravilhoso. Hoje de manhã, por exemplo, está com maré baixa, maravilhoso. Só que não tem uma pessoa na praia. E aí a gente fica pensando, onde é que estão os vendedores ambulantes, os garçons, os cozinheiros, né? A gente sabe que a situação é grave e, lamentavelmente, ela só vai piorar. E a gente não vê o Estado brasileiro preocupado com isso, que é o que mais me angustia nesse momento. Bom, assim, só aproveitando o gancho aí, já que você tocou nesse assunto, e o Rodrigo também, o Estado dificulta muito, né, e fala que não tem dinheiro, mas os bancos privados, eles se negaram, né, a fazer isso, a pagar o auxílio, porque só ia dar trabalho, retorno financeiro para eles não. Mas antes mesmo de pensar em ajuda, aliás, quando o governo falou em algum auxílio, era de R$200, vocês devem lembrar bem, a oposição que se uniu e conseguiu passar o auxílio para miseráveis R$600, mas muito antes disso, o governo já havia socorrido, né, entre aspas, os bancos com R$1,3 bilhão, sem garantias. É um dinheiro que foi dado. Esse dinheiro, vocês podem ter certeza absoluta. Se houver um governo mais sério após esse que resolva investigar, isso vai dar problema, isso vai dar muito problema, porque foi um dinheiro doado, cerca de 1/3 do PIB brasileiro foi dado para banqueiro. E isso, se qualquer eu até não entendo, até agora não entendi por que a oposição não abriu uma CPI em cima dessa questão desse dinheiro dado aos bancos. Mas é uma coisa que eu acredito que vai acontecer um pouco mais para frente. Jefão, o que você fala para nós
a respeito dessa questão da quarentena, como que você vê, principalmente essa questão da pessoa que não tem como se virar, porque até que se virou, mas agora não tem como se virar, porque o classe média não contrata mais o bico dele, não contrata a diarista, não está pagando a diarista que tem medo de ser infectado, e não adianta a gente ficar falando, tudo bem, é o Estado que tem que fazer, mas esse governo que está aí não vai fazer isso, e parece que é de caso pensado para que, sei lá, as pessoas comecem a passar fome e comecem uma comoção social, uma guerra civil, dividindo ainda mais o país, e aí, quem sabe, através disso, né, uma intervenção militar, que aqueles generais de programa lá estão doidinhos para fazer. Japão, o que você pode falar para a gente aí? Primeiro que o nosso Estado hoje, esse governo é um governo que sobrevive do caos. Ele só acha lugar confortável no caos. Então, quanto mais o caos é instalado, mais confortável ele estará. É um governo que alega sempre que não tem os recursos para poder injetar na economia o que realmente lhe é de obrigação e de dever, como fez os principais locais mundo afora. Se o Estado não intervir, a gente sabe disso, não vai dar em nada. É ele que precisa fomentar toda essa paralisação. A agenda liberalista do Guedes não permite isso, porque ele quer mesmo vender tudo que ele tiver condições de vender, né? Até porque o Guedes é um mito que foi escrito e impresso pelo capital estrangeiro, por grandes corporações, e ele deve obrigação a essa parcela dentro da economia. Então, o Estado injetando dinheiro para ele não serve, na verdade, e esse povo, Braga, esse povo trabalha com um sentimento de eugenia tão grande que, para eles, o número de pessoas que morrerem entre as camadas mais pobres, eles não estão nem aí, rapaz. É um governo que sobrevive do caos. O cenário caótico é onde ele vai fazer seu carregamento de impropérios para poder continuar o seu projetinho mesquinho e simplista que mantém o Bolsonaro em pé. Isso que você fala é muito sério, porque o cenário que vai se desenhando é justamente esse, de que eles estão precisando de algum tipo de salvo-conduto para realmente acontecer o pior com a nossa democracia. E esse é o meu receio. Porque quando a lata vai começar a ficar vazia e o povo vai para a rua de alguma forma ou de outra, porque eles vão precisar comer, né? E eu vejo um cenário muito mais perturbador daqui para frente. A gente não sabe até quando essa pandemia vai ter que manter as pessoas dentro de casa. A gente não sabe, falam de pico no mês de junho, pico no mês de agosto, mas eu acho, por exemplo, tem classe que só vai poder voltar a trabalhar de forma normal, vamos dizer assim, a partir do ano que vem, e olhe lá. Então a gente não sabe, o futuro, essa incerteza toda, a gente não sabe nem o que pode estar acontecendo ou o que vai acontecer a partir da manhã. O meu receio é apenas essa questão do salvo-conduto para que a nossa democracia caia por terra de uma vez por todas. É bem complicado. Bom, tem um filósofo de hoje em dia que ele está muito comentado atualmente. Não sei se vocês já leram alguma coisa dele, é o Agamben, não sei bem como pronuncia. Ele prega que esse enclausuramento, não só no Brasil, mas mundial, né, ele é pensado pelos estados, né? Porque isso facilita o controle social. Isso é uma questão mais mundial. Para vocês, isso é teoria da conspiração ou faz sentido lá na linha de Foucault, né? Porque, pensa bem, eu tenho algumas informações que as vacinas estão sendo disputadas, principalmente entre China e Estados Unidos. E aí vem até aquela questão do chip, do nanochip incluso nessa vacina que vai surgir. E aí, se você não toma a vacina que foi fabricada pelos Estados Unidos, porque ela tem o nanochip, você não consegue passar no aeroporto, porque vai ser uma espécie de passaporte seu. Ou você tem um nanochip,
ou não entra nos Estados Unidos e nos países aliados a ele. E a mesma coisa com relação à China. Para vocês, isso é muito teoria da conspiração, mas o Agamben está mais atual que nunca, e Foucault também. O que vocês pensam, Marlene? Eu adoro uma teoria da conspiração, estou apaixonado por todas. Acho que elas são sensacionais, maravilhosas, mas é ficção científica, gente. Entendeu? Como eu falei assim, um pouco antes, né, daquela minha professora de sociologia, eu acredito muito nessa fala. Entendeu? Não é pensado, é aproveitado. Entendeu? Ninguém planejou isso, mas aproveitam para fazer isso. Entendeu? O cara pega o negócio e vai usar esse negócio como ele achar melhor. E eles realmente estão fazendo. Agora, o chip dentro da vacina, cara, o nanochip, pelo amor de Deus, ainda não tem tecnologia para isso, senão a gente já estava fazendo teletransporte, que nem Star Trek. Não é hora. Não é hora de pensar isso. Eu, de verdade, eu só penso que se o nosso excelentíssimo não tivesse dito tanto palavrão naquela reunião, eu teria algum palavrão para dizer hoje. Para mim, ele me roubou os palavrões, porque agora eu não posso mais nem falar um palavrão, porque eu vou estar me igualando a ele e eu não posso me igualar a ele. Mas isso é uma discussão mesmo, pessoal. Marlene? Bragança? Oi. Oi, estou te ouvindo. Eu também não gosto muito dessas teorias da conspiração, não. A não ser para a gente achar graça de vez em quando de algumas que são meio mirabolantes. Mas que não resta a menor dúvida que eles usam a pandemia para outros fins. Isso eu acho que ficou mais do que claro na fala do ministro do Meio Ambiente, quando ele fala que vai abrir a boiada, vão passar tudo, vamos aprovar tudo, porque a imprensa agora só fala de coronavírus. Então, ali fica claro, né? O mau uso que estão fazendo de algo extremamente sério. E eu acredito que isso não seja só privilégio do Salles, ministro do Meio Ambiente, não. No mundo todo devem ter pessoas usando essa pandemia para outros fins, né? Mas concordo plenamente com o Rodrigo. Não acho que alguém armou isso, né? Depois do caos instalado, as pessoas vão usar dele. É o que eu acho que está acontecendo no Brasil. Jefão, o que você pensa sobre essa questão? O lance, eu também acho que a questão eu também adoro uma teoria da conspiração, tá, o Rodrigão? Eu sou apaixonado. Mas eu acho que é muito fantasioso do filósofo. Né? A versão é sempre... É uma delícia, né? Eu quero botar na conta de alguém os 7-1 na Copa. Eu sou apaixonado por futebol. Não foi o Brasil, eles venderam aquilo. Mas venderam mesmo, isso é conspiração. Não é verdade? Eu quero que... Não é teoria da conspiração. Quem vendeu foi a Globo. Mas aí eu acho que eu não consigo acreditar numa versão dessa, não, mas eu, assim como a Marilene, eu falo que eu acho que a gente que tem sim, tem muita gente usando toda a pandemia para outros fins, e fins muito escusos, né? Vi de Witzel hoje pela manhã, a Polícia Federal está lá na porta dele, está dentro da casa dele, porque estão usando da pandemia para ganhar dinheiro, para ganhar grana, né? E como o chefe do executivo é tão canalha quanto, ele sabe os caminhos e mandou a polícia ir lá dar uma averiguada. E ele já tá. A gente não pode esquecer que um é o outro e o outro é um, tá? Os dois são a mesma coisa. Eles se cheiram. Essa briga a gente torce para a briga. Então eu acho que tem muita gente que está usando de canalice no meio do caos, como toda vez acontece, né? Tem gente que vendeu o galão de água potável, de água mineral em Valadares, quando do desastre do Rio Doce, a 7 vezes o valor dele normal. Então, assim como na esfera mais baixa a gente acha o canalha existe em qualquer lugar. É uma situação complicada. Eu vou aproveitar, Jefão, que você tocou nesse assunto da Polícia Federal, lá na cozinha do Witzel, e aí eu vou perguntar para vocês o seguinte: a Polícia Federal, ela
ela já virou mesmo uma polícia política no Brasil, ou isso é parte da Polícia Federal e por conta de ser apenas uma parte, eles vão começar a brigar dentro da Polícia Federal, ou seja, um grupo vai querer investigar Queiroz, vai querer investigar o 01, 02, 03 lá, ou não, isso tudo faz parte daquele comentário do Jucá com o Supremo Contudo. Quem gostaria de pensar? Eu ontem assisti, o Braga, um bom debate em que participou o Aires Brito, ex-ministro do STF, né, e também, eu esqueci o nome dela, a presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal. E nesse mesmo debate estava o Glyn também, né, mediado por um cara que você adora, que é o Reinaldo Azevedo. Aí eu estava assistindo ontem, e ela dizia que dentro da Polícia Federal, ela está rachada hoje, né? Ela tem porque existem policiais federais pela democracia, tem até um grupo desse formado. Eu cheguei a ler alguns artigos a respeito, e está acontecendo isso dentro da Polícia Federal. Então, eu acho que o que a gente... É uma polícia política. Se você tem duas alas você já pode falar que é uma polícia política, mas o pior de tudo ainda não é só isso. O pior de tudo é miliciarem essa polícia. Politizarem a Polícia Federal eu já esperava. Miliciarem essa polícia que é o perigo, e é o que está acontecendo. Se o presidente da República interfere diretamente na escolha da Superintendência do Rio de Janeiro para não investigar o filho dele é o escambau, não é só o filho dele, é toda a corja miliciana que ali se instalou. Se o presidente da República ele está ali influenciando direto na escolha, é porque a intenção é miliciar a Polícia Federal, que é mais perigoso do que a politização da polícia. Eu acho que todo órgão que tem assim, a indicação política, ele precisa ser técnico político. Mas a questão de miliciar me preocupa muito mais. Aí eu já acho que a polícia ela vai tomar um caminho mais escuso, mais tenebroso. Entendi. Só lembrando que a Polícia Federal hoje no Brasil conta com mais ou menos 60 mil servidores, tá? Marilene, o que você pensa dessa questão da Polícia Federal nesse momento político do país? Eu quero ter esperança de que ela esteja rachada e que tenha um número maior que seja pró-democracia. Eu quero acreditar nisso, porque senão a gente fica louco, né? Se chegar na politização mesmo, no controle total da Polícia Federal, e ela for impedida de investigar, aí é o caos, é isso tudo que o Jefferson falou e mais alguma coisa. Então, eu quero acreditar que lá dentro existam bons profissionais, sabe? Por mais que eles sejam e serão perseguidos, né? Mas eu espero que investiguem, porque se dominarem a Polícia Federal e ela se tornar um braço político do Estado, aí realmente nós vamos para o fundo do poço. O que me tranquiliza, né, não é nem para estar tranquilo, não é para ninguém estar tranquilo nesse momento, o que me tranquiliza é a certeza de que eles não são unânimes, a certeza de que eles estão rachados. Mas a Polícia Federal está rachada, o Exército está rachado, as Forças Armadas estão rachadas. Então, assim, não há consenso, né, não há unidade em nenhum deles, porque no dia que tiver essa unidade, o pau vai quebrar. Entendeu? Então, assim, para que lado que vai ser esse pau, para que lado que vai quebrar esse pau, não sei. Mas eles não têm unidade, né? Ele está colocando um tanto de gente em postos-chave do governo, mas você não sabe nem no que isso vai dar, porque você não sabe se esses postos-chave têm lealdade a ele ou não. Então, assim, a coisa está muito confusa mesmo, né? Como o Jefferson falou, torço pela briga,
né? Não dá para torcer nem para um lado nem pelo outro. E a minha maior tranquilidade, a minha maior certeza é essa: eles não estão unidos, eles estão rachados mesmo. E esse rachado ainda é lotado de tons de cinza, entendeu? Não é o preto ou o branco. Tem um tanto de gente no meio que é mais para lá e mais para cá, e a coisa está realmente confusa até para eles, né? O que mantém ele unido ao grupo dele de apoio são as fake news, né? São os mecanismos dos robôs que postam toda hora coisas no WhatsApp e na internet para fingir que há uma unidade comunicacional entre eles. E não tem, não. Não tem, não. Ele está desesperado. Aquele discurso dele na reunião de ministério demonstra que ele está desesperado. Ele ameaçou todo mundo ali. Ele falou assim: ou vocês me acompanham ou vai todo mundo ser preso. Ele fica ameaçando, entendeu? Porque se a esquerda tomar o governo, vocês vão ser presos, vocês vão ser expulsos do país. Entendeu? Ele ameaça os apoiadores dele, né, com o fantasma, né, da oposição. Né? É tão absurdo, né, alguém achar que isso é comunismo, porque o que ele está fazendo é tão stalinista quanto. Então, assim, não dá para pensar que existe uma união. Não existe. Essa união realmente não existe. A Polícia Federal está rachada, sim. Tem um grupinho que agora está no comando, que pode estar atendendo para estar do lado dele, mas a galera embaixo, a galera concursada, a galera que atua de verdade, não está pensando desse jeito, não. E no Exército é a mesma coisa, na Aeronáutica é a mesma coisa, na Marinha é a mesma coisa. Bom, eu gostaria demais de agradecer a presença de vocês aqui. A gente está chegando aí 1 hora de gravação, e dizer que, por mim, a gente ficaria aqui o resto do dia conversando, entraria à noite, cada um abriria a sua cerveja aí, a gente ia ficar tomando, batendo papo, mas infelizmente não dá para ser assim. Então, eu quero agradecer demais e falar que as portas do canal Ser Político estão abertas para vocês. Gostaria de contar com vocês outras vezes, inclusive com temas que vocês mesmos possam sugerir para a gente debater. Eu acho que é um momento da gente estar junto, da gente estar discutindo ideias, porque hoje mesmo eu aprendi bastante com vocês aqui e eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento de pandemia para fazer isso, nos reunir, pelo menos dessa forma, a gente pensar um pouco mais, abrir novas portas, novas janelas e principalmente dar a oportunidade de pessoas que talvez não tenham acesso a uma informação mais privilegiada, que possam ouvir isso de você, dos meus convidados e debater com a gente. E aí eu peço a vocês que possam estar contribuindo sempre com o canal Ser Político. E aí eu deixo um espaço para cada um possa fazer as palavras finais. Não quer começar? Eu vou agradecer aqui e mandar um abraço aí para os nossos colegas aqui de debate e fazer um convite, né, que hoje eu faço uma live também com o Nilmar Lage no meu canal lá, no meu perfil lá no Instagram, convidar todo mundo para participar. Nós vamos falar do ataques à imprensa em tempos de coronavírus. Todo mundo convidado lá, 19h. Estarei lá. Bom, eu quero agradecer o convite, gostei muito da experiência, viu, Frank? E quem me acompanha aí sabe que a minha palavra atual é esperançar. É o Paulo Freire, né? E a gente está no momento de buscar pequenas vitórias, comemorar pequenas conquistas, estilo assim, a liminar hoje, ontem voltou a fechar de volta, né? Então é o momento da gente ter esperança e esperançar implica também luta, não é ficar esperando de braços cruzados. É tentar fazer isso que nós estamos fazendo. Conversar, dialogar, esclarecer, ver se a gente consegue mostrar para as pessoas o que as fake news estão fazendo, porque se nós conseguíssemos isso, pelo menos uma parte grande do problema já seria resolvida. Combater as fake news, convencer as pessoas que aquilo é falso. Não sei como não tem a receita, mas
acho que é o caminho. Muito obrigada pelo Eu vou deixar você. Eu agradeço. Rodrigo? Bom, eu agradeço também estar aqui nesse grupo de pessoas tão geniais, tão incríveis, e, assim, acho que eu sou o menorzinho de todo mundo aí, eu realmente tenho pouquíssima coisa para contribuir, e eu agradeço, pode me chamar para todos, toda vez que tiver algum, né, é por aí. Só que está sem máscara aqui, para mim já está bom. Então é isso, concordo com o que a Marlene falou, né, a única forma de solucionar isso é pela comunicação, é pela eliminação da fake news. Mais ainda, assim, que eu falo muito, já falei muito com o Jefão, falo muito com todo mundo que eu conheço, é não repassar nada do que essas criaturas falam. Entendeu? Não pode nem dizer que você está indignado com eles. Você tem que dizer, ignora, e não pode dar mídia. Cada mídia que eles recebem é um pontinho a favor nas pesquisas para eles, que ninguém lembra que o cara estava falando merda. Só lembra que ele estava falando. Então é por aí. É isso aí. Estão tocando, e esperança, eu acho que realmente é o falar. É isso, vamos lembrar que existe o tal dos algoritmos, né, que eles usam, sabem usar. É isso. A gente tem que, de alguma forma, barrar. Eu não cito o nome de várias pessoas que eu sei que sabem usar muito bem os algoritmos nas minhas redes sociais, exatamente por esse motivo. E esse canal é uma tentativa disso, de dar voz a quem não tem e de tentar, de alguma forma, botar luz nessa outra pandemia de fake news que existe no mundo afora. Então, agradeço demais a presença de vocês aqui. Contem com o canal, contem comigo. É um prazer imenso estar conversando com vocês aqui. Muito obrigado e um abraço a todos. Abraço. Valeu. Beijo de todo mundo aí.